Boa noite, muito boa noite. Espero que vocês estejam muito bem. Meu nome é Miquel Joandab. Bem-vindos a mais um conto de jazz. O conto de hoje é de minha autoria. Eu escrevi ele já há um bom tempo, mas eu tinha perdido esse conto. Mas não tem problema, eu escrevi há muito tempo atrás, mas eu ainda lembro perfeitamente da história. Vocês vão imaginar que muitas pessoas podem acreditar em espíritos, assombrações e reencarnações. E esse conto eu quis mostrar que é possível muitas dessas coisas. Vamos lá. 1992. Um jovem chamado Tiago, muito bem estruturado, cresceu numa família nobre, né? Ele, por si só, é um homem muito humilde, não foi corrompido pela arrogância de muitos ricos, né? Ele é um homem muito humilde, muito bonito, né? Praticante de esporte, tem uma boa alimentação e tal. Algum tempo atrás, ele perdeu uma gata de um jeito muito brutal. Ele sempre gostou de criar animais, principalmente gatos. E, em específico, ele tinha uma gata muito especial chamada Sofia. Era a sua gata de estimação mais maravilhosa que ele tinha na sua casa, que, por si só, era uma puta de uma mansão. A gata era branca, ela tinha heterocromia, o que significa isso? Ela tinha os olhos trocados, de cores diferentes. Um era preto e o outro era azul, muito bonito por sinal. Então, infelizmente, ele encontrou a gata toda esquartejada em frente à sua casa. Isso o abalou muito, ele ficou muito triste, ele chorou durante dias, porque aquela gata é como se fosse uma irmã para ele, uma filha, um sentimento muito nobre, muito forte. Anos mais tarde, ele se casou com uma moça chamada Marcela, que também era de uma nobre linhagem. Então, a vida começou a correr bem para ele. Se casou com ela, ele teve seu primeiro filho, né, que nasceu um menino, e depois de algum tempo ele teve uma menina. E aí que a situação fica um pouco interessante. Anos antes, assim como eu acabei de contar, ele perdeu uma gata que foi esquartejada, certo? Só que ele nunca descobriu quem foi o autor deste crime, que o amargurou durante um tempo. A menina, por incrível que pareça, tinha os mesmos traços que a gata, que a Sofia. E por incrível que pareça, a menina teve o mesmo nome que a gata. A sua mulher não gostou muito do nome. Curiosamente, ele sempre ficou intrigado ao motivo. Mas tudo bem, ele não ligou, ele deu o nome e acabou. Ele que escolheu, então ela teve que aceitar. A menina nasceu com a mesma heterocromia que a gata. Somente o rapaz sabia disso, ele jamais comentou isso com a esposa. E foi levando a vida assim, treinando, educando a filha. No determinado momento, a própria esposa começou a ter atrito com a filha, sabe? Então a gente descobre que ela é narcisista. E todo mundo sabe como é que é uma mulher narcisista no lar. Terrível, complicado. Então, em determinado momento, bem misterioso, a filha chama o pai para conversar e ele fala assim: "Pois não, minha filha, o que a gente vai conversar? Você sabe que eu sou seu pai e todos os segredos ficaram guardados comigo. Eu sou seu pai e seu amigo. Prossiga, não tenha medo." A filha olhou para o pai e disse assim: "Talvez o que eu vou te contar agora você não vai acreditar, mas eu sou a gata que você criou anos atrás." De um jeito impressionante, a espinha de Tiago meio que gelou na hora. Ele se arrepiou,
Ele falou: não. Disse assim: para de graça, minha filha. Como assim você é a gata que criei anos atrás? Isso é impossível. Isso não pode acontecer. Ela morreu há muitos anos. Não tem nem como isso acontecer. A filha olhou sério para o pai e não demonstrou nenhuma reação durante alguns segundos. Repetiu novamente: eu estou falando sério. Eu sou a Sofia. Você não percebeu que meus olhos são da mesma cor que a gata? E quando a filha disse isso, quando ela realmente afirmou novamente isso, Tiago ficou muito intrigado e ao mesmo tempo, claro, assustado. Porque como assim aquela moça era a sua amada gata que morreu anos antes? Como assim? Ele ficou totalmente perplexo. Era uma coisa nova na cabeça dele. Por ser ateu, ele não acreditava praticamente em nada. Só ciência, só lógica, racionalidade. Então ele falou assim: bom, se você diz quem é, então por favor, você lembra quem foi que te matou? Ela balançou a cabeça positivamente: sim, eu lembro. Foi a minha mãe. Foi a mulher que você casou. De um jeito aterrorizante e estarrecedor, Tiago parecia que tinha certeza de que realmente tinha sido ela, porque algumas semanas após a gata ter sido assassinada, ele conheceu a sua esposa, Marcela. Então, ele realmente não sabia o que fazer com aquela informação. Aquela informação foi muito importante, mas muito pesada para ele. Ele não sabia se realmente acreditava que, de fato, aquela moça era sua filha, certo? Será que realmente ela era minha filha? Será que isso não é invenção? Como assim a minha filha e minha gata ao mesmo tempo? Ele ficou maluco, certo? Não é qualquer um que está preparado para esse tipo de informação, certo? Então, ele pegou essa informação e guardou para ele durante algum tempo. E a vida continuou seguindo. E ele começou a estudar o comportamento da esposa. Ele já tinha chegado à conclusão que ela era uma narcisista. Então ele sabia como lidar com a narcisista. E ele começou a ficar com raiva de algumas coisas. E começou a estudar uma possibilidade de divórcio. E ele, incrivelmente, gerou uma repulsa na própria filha. Ele amava muito a gata, mas realmente aquilo o assustava. Ele olhava para a filha e ele lembrava da gata e via aquela imagem do esquartejamento. Ele não queria aceitar que de fato ela estava certa. Como que isso seria tão coincidência? Ela tinha mesmo a heterocromia da gata, os olhos trocados, um preto e o outro azul, que no ser humano pode ser um castanho mais escuro. Mas enfim, pesquisa após pesquisa, estratégia após estratégia, ele era bem calculista, então ele planejou: bom, eu não sei se o divórcio vai estar certo. Mas ele pensou assim: e se eu matar as duas? Ele pensou assim, sabe? Depois ele se arrependeu e chorou por ter pensado em matar a filha junto com a esposa. Porque ele já tinha passado por uma situação tão pesada que ao ver a gata esquartejada, ele sofreu durante muitos anos. Então eu acho que fazer isso de novo seria muito cruel consigo e com aquele pobre ser. Então ele simplesmente pensou assim: bom, eu vou deixar de mão. Eu vou pedir divórcio e vou tentar seguir minha vida. Vou tentar pegar a guarda da criança e sei lá o que eu posso fazer. Então Marcelo pediu orientação a alguns amigos advogados para ver se de fato ele conseguia resolver essa situação da maneira mais saudável possível. Ele só contou os detalhes mais específicos para sua mãe e o resto ele passou meio que por cima, o motivo do divórcio.
Sua mãe, ao ouvir a história inteira, chorou horrores, né? Porque a mãe também amava muito a gata. E quando ela via a menina, ela lembrava também da gata. E ela nunca tinha comentado isso com o filho, com medo de ele achar que ela estava louca. Mas viu que no fim estava certa. Mãe nunca erra. Todo mundo sabe disso. E o instinto da mãe fala assim. Ela disse para o Marcelo que o mais rápido possível ele se separasse da mulher e pegasse a menina e fugisse dali. Senão a história podia se repetir novamente. De um jeito incrível, parece que a história se repetiu, mas com um desfecho diferente. Quando Marcelo chegou em casa, ele viu muitas coisas quebradas e ele pensou, pronto, além de ter um problema numa família, eu fui roubado, fui assaltado, é isso mesmo? Mas não foi isso. A sua mulher, Marcela, teve a brilhante ideia de assassinar a menina que ela, por algum instinto, sabia que era aquela gata que reencarnou na menina. E houve uma luta. E, por uma questão de sorte, eu acredito, a mulher morreu. E a menina estava com a faca na mão. E os vizinhos, ouvindo a gritaria e tal, acabaram por chamar a polícia. E a polícia chegou 10 minutos depois. E não deu muito tempo para o pai resolver a situação. Ele estava totalmente em choque. A polícia chegou, rendeu a menina, levou ela embora e ele ainda não sabia o que fazer com aquela história. Se passa alguns anos, ele é tido como um louco, porque ele conta sempre a mesma história para os médicos psiquiátricos e eles deixam ele internado, mas ele fala que ele não é louco. A menina cresce na cadeia, ela se sente realizada, mas ela sabe que talvez no futuro a mulher pode voltar e elas podem se encontrar no mundo espiritual. E o desfecho do pai ainda não está terminado, porque ele queria resolver essa situação da maneira mais tranquila. E sabendo ele que a mulher morreu de um jeito trágico, ela pode voltar. Ou ela pode virar um obsessor na vida dele e se vingar espiritualmente dele e da menina novamente. E é mais ou menos isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite e até mais.